Um momento no culto onde a gente fala com o Senhor, onde a gente expressa a nossa adoração ao Senhor. Agora a gente tem um momento onde a gente tem que se calar diante do Senhor e ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Eu tenho me proposto a pregar aqui uma série de mensagens sobre o conhecimento de Deus. Temos caminhado nessa direção e procurado falarmos algumas gotas mesmo do que seja o conhecimento de Deus. Mas hoje não vou falar a respeito disso, sobre o conhecimento de Deus. Essa semana eu busquei muito a Deus no sentido de Deus me dar uma palavra inspirativa, de não ter alguma coisa já na minha mente pré-estabelecida, dizer eu vou estudar sobre isso, vou pesquisar sobre isso. Mas eu queria uma palavra, não sei se eu posso usar essa expressão, mas uma palavra meio que nova ao meu coração. Eu queria alguma coisa entre eu e a palavra de Deus. Embora as outras mensagens eu parto do texto, mas eu tenho como base o livro que eu tenho dado uma olhada, né? O conhecimento de Deus. Eu olho lá o tema e corro atrás do tema e desenvolvo. Mas eu queria trazer uma palavra para vocês, uma palavra, não sei se eu posso chamar inspirativa, mas uma palavra que viesse assim, que brotasse do meu coração. E eu então passei algumas horas na presença de Deus, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, lendo vários textos, trazendo à minha memória algumas passagens bíblicas e buscando a presença de Deus e dizendo: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração. Nem sempre eu sei qual é a necessidade da igreja, mas o Espírito Santo de Deus sabe todo o tempo, todo momento, qual é a necessidade da igreja. O Espírito Santo sabe como você se sente, do que você precisa, como está a sua vida. Até porque a igreja é bem difícil que as nossas reuniões tenham pessoas que estejam talvez iguais, né? Aqui talvez nós temos pessoas que estejam alegres por algumas situações, mas talvez que nós temos outras que estejam tão tristes com algumas situações da vida. Então, se você prega um texto sobre a alegria do Senhor, talvez atinja uns, mas o outro não era isso que eu queria. E eu sempre tenho esta preocupação comigo e gera uma ansiedade no meu coração de ouvir Deus, porque Deus sabe quem é você. Deus sabe qual é a sua necessidade. E eu então meditei num texto e tirei aqui algumas conclusões desse texto. Eu espero que sirva para a tua vida, que te fortaleça esta manhã. Independente da sua situação, eu não sei qual é a disposição do seu coração. Eu sei que a disposição do meu coração é ser usado como Deus, ser usado como instrumento de Deus, para trazer uma palavra ao teu coração esta manhã. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na tua presença, Hara. Estamos aqui, Espírito Santo, diante de ti. Nós nos calamos agora. Nós nos calamos. Os nossos ouvidos se abram agora, a nossa mente se abra agora, o nosso coração se abra agora. Que o nosso coração seja agora uma terra arada pelo teu Espírito Santo, onde essa terra receba agora esta semente. A semente é a tua palavra, que ela venha germinar, e que ela venha crescer, e que ela venha produzir o fruto, Senhor, que é necessário na nossa vida. Com muito temor, Pai, com muito temor.
Eu estou aqui nesse momento, Pai, porque eu desejo mesmo que o Senhor fale com a sua igreja, que o Senhor ministre. O meu papel aqui é apenas informação. O papel do Espírito Santo é o convencimento, é a revelação, é trazer a luz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo esta manhã. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas foi um médico e Lucas foi um historiador. Muitas das coisas que Lucas escreveu, bem provável que ele não tenha presenciado, não tenha visto, mas ele fez uma boa pesquisa a respeito. E há uma passagem aqui que eu acho ela interessante. E há um versículo aqui que, quando eu li, chamou a atenção para que eu olhasse para ele e tirasse alguns princípios, algumas verdades, alguns conselhos. O desejo do meu coração esta manhã é como eu disse aqui na terça-feira, não é? Nós ministramos aqui, mas o desejo do meu coração esta manhã é que os anjos do céu tragam nesta manhã pão espiritual e coloquem na sua boca. Te alimente esta manhã. Talvez você esteja desanimado, frustrado, talvez você esteja cansado. Cansado pelas circunstâncias da vida, cansado. Mas o meu desejo, a disposição do meu coração, é que venha do céu agora anjos enviados pelo Senhor, como o Senhor fez ali com Elias, e disse para Elias: levanta-te e come. Levanta-te e come, porque com este alimento você vai caminhar mais 40 dias. Esse é o desejo do meu coração esta manhã, que o Senhor te alimente. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Quando eu li essa passagem aqui, me deu medo, né? Porque Jesus sabia. Você é o único que não sabe? O meu medo é que Jesus respondesse assim: não sei. Não, mas ele sabe, né? Mas ele dá uma resposta aqui muito interessante. Ele diz: quais? Né? Ele não diz que ele não sabe, mas ele quer saber quais são. Respondeu eles:
as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção no versículo 21, que foi o versículo que me chamou mais atenção. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Quando eu olhei esse versículo e começou a me dar um entendimento do que eu deveria falar, e eu comecei a meditar e trazer alguns princípios e algumas verdades ao meu coração, eu pensei em um tema. E o tema que eu quero ministrar para você, eu coloquei: quando as coisas parecem não sair como gostaríamos. E eu frisei bastante esta palavra: parecem. Quando as coisas parecem não sair como gostaríamos. Pense aí um pouquinho e responda para você. Como você se sente ou se sentiria quando alguém parece não cumprir o que te prometeu? Alguém te fez uma promessa e dá a impressão, parece que esta pessoa não vai cumprir
o que ela te prometeu. Qual é o teu sentimento? Frustração? Decepção? Desânimo? Talvez outro sentimento que veio na tua mente e você não disse? É bem provável que eram esses e muitos outros sentimentos que esses discípulos estavam sentindo. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Como você se sente quando você chega aos 45 minutos do segundo tempo e alguém não acreditou em uma promessa, em algo que você prometeu? Quando você promete alguma coisa para alguém, combina alguma coisa com alguém, de ir, de fazer qualquer outra coisa, e essa pessoa está esperando, e dá os 45 minutos do segundo tempo, você se esforça para cumprir, para chegar, e quando você chega lá, você ainda está dentro do prazo, mas está no limite máximo, mas a pessoa já tomou a decisão que tinha que tomar, já não está mais aonde vocês marcaram que era para estar, e ela já não quer mais fazer o que vocês combinaram. Qual é o teu sentimento? Poxa, mas a gente não combinou que era 10 horas. Era 10 horas. Mas eu cheguei em 9h59. Mas eu achei que você não vinha. Eu achei que você não ia fazer. Qual é o teu sentimento? É bem provável que esse sentimento era o de Jesus. Os discípulos que estão caminhando têm um sentimento. Esperávamos que fosse ele. Havia uma promessa. E a impressão que essa promessa não foi cumprida. E Jesus está caminhando com eles. É por isso que o texto começa dizendo: neste mesmo dia. Sabe por que está dizendo nesse mesmo dia? Porque a ressurreição de Jesus aconteceu pela manhã. As mulheres foram de madrugada, cedinho no sepulcro. E Jesus já não estava mais no sepulcro. Elas viram os anjos. Os anjos falaram: por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que está vivo? A notícia já tinha meio que espalhado, eles mesmos falam isso. Se bem que as mulheres foram lá e trouxeram uma história de que ele não está lá, mas não viram ele. Diz que nesse mesmo dia, eles estão indo em direção a Emaús, e é bem provável que está à tardezinha, porque quando eles chegam na aldeia deles, ou na cidade de Emaús, já é tarde, e Jesus finge que vai para outro lugar e diz: é tarde, peregrino, fica conosco. Então passou o dia inteiro, está nos 45 minutos do segundo tempo, e o versículo 21 diz: ora, nós esperávamos. Esses discípulos aqui, eles estão caminhando com sentimento de frustração. Eles estão caminhando dizendo assim: nós andamos com um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós vimos ele curar
abriu olhos de cegos, surdos ouviram. Nós ouvimos tudo isso. E ele disse mais que ele vai morrer e ao que terceiro dia ele ia ressuscitar. E diz o texto que eles iam conversando entre eles. E talvez a conversa deles era bem pesada, a ponto de Jesus também dizer: ó nécios, incrédulos, aquele que não acredita na promessa, aquele que não dá crédito naquilo que ouve. É bem provável que eles estavam ali murmurando, questionando, reclamando, dizendo: perdemos o tempo, acreditamos em alguém que não cumpriu a sua palavra, disse que faria e não fez. Eles estão frustrados, decepcionados, tristes. Perdemos tempo da nossa vida, largamos os nossos afazeres, deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família, e nós entramos para caminhar com Ele, tivemos com Ele, embora comemos o pão que foi multiplicado, os peixes que foi multiplicado, mas Ele fez uma promessa, disse que ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, e nós esperávamos isso dele. E segundo a ótica deles, não tinha acontecido ou não iria acontecer. Quando eu fiquei olhando para esse texto aqui, é algo bem óbvio, mas é verdade. Todos nós temos um conceito do que seja a vida cristã. Todos nós temos um conceito do que seja entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Todos nós temos um conceito do que seja, como a gente chama, entre aspas aqui, ser crente. Frequentar uma igreja, entregar a vida a Jesus. Nós temos um conceito que quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando me proponho a seguir uma vida cristã, se consciente ou inconsciente, eu não sei, mas todos nós esperamos algumas coisas sobrenaturais que venham acontecer. Nós queremos caminhar na vida cristã e nós entendemos que vida cristã é lugar de milagre. Então nós queremos providência, livramento, queremos milagre, que as portas se abram. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que vamos à igreja. Porque nós temos esse conceito. E por isso nós entregamos a vida para Jesus. E por isso nós procuramos ser fiel naquilo que nós determinamos como fidelidade, de vir à igreja, de orar, de não pecar, de ter uma vida moral boa. E nós então desejamos que, porque nós fazemos essas coisas, nós também somos dignos de receber os milagres que Ele precisa operar em nós. E quando estas coisas, elas não acontecem, eu entrego a minha vida a Jesus, eu começo uma vida de devoção, e eu percebo que as coisas não melhoraram, ou não mudaram no sentido material de providência, de milagre. As coisas aqui em casa continuam do jeito que estão. Parece que deu uma piorada ainda. A porta não se abriu. Eu ainda continuo desempregado, buscando a presença de Deus. Algumas coisas não aconteceram, porque quando eu entreguei a vida para Jesus, eu achava que essas coisas iriam acontecer. E aí você começa a caminhar. Você está ali, indo para a igreja, está orando, está buscando, mas você começa a perceber que estas coisas não acontecem como você gostaria, ou acha que deveriam acontecer. Foi o que aconteceu com os discípulos. Talvez aqui aconteça duas coisas
que a gente precisa tomar cuidado. A primeira delas, eu chamo de desistência. Esses discípulos andaram com Jesus, ouviram as promessas de Jesus, e eles tinham um prazo. Ele falou que vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Então vamos esperar, sexta, sábado, domingo. Embora tenha rumores, mas nós não vimos. Então fomos enganados. Não vai acontecer nada. Nós achávamos, esperávamos ou imaginávamos que ia acontecer alguma coisa. Sabe de uma coisa? Vamos seguir o nosso próprio caminho. Vamos voltar para a vida que nós tínhamos antes. Vamos levar a vida que eu sempre levei. Vamos voltar para casa. Vamos deixar essa história de Jesus de Nazaré para lá. Vamos deixar essa história de ressurreição para lá. Vamos voltar. Vamos voltar para Emaús. Aqui está a nossa casa. Aqui está a nossa família. Aqui está a nossa vida antiga antes de seguir Jesus. Antes de Jesus era aqui que nós estávamos. E agora nós achávamos que seria diferente, acreditamos e não foi aquilo que nós imaginávamos, não aconteceu como nós imaginávamos e esperávamos. Então vamos desistir de tudo e vamos voltar para casa. Vou viver a vida que eu vivia antes. Vou fazer as coisas que eu fazia antes. Vou voltar para o lugar de onde eu saí, quando eu ouvi falar de Jesus e fui atrás dele e segui ele. Uma das coisas que talvez a gente precise enfrentar na vida cristã, em meio às circunstâncias, batalhas e dificuldades, é a desistência. A gente não abrir mão com facilidade. A segunda coisa é a murmuração. É bem provável que esses que estavam caminhando ali com Jesus e não sabiam o que era Jesus, talvez estavam difamando aquilo que um dia eles acreditaram. Eles estavam falando mal daquilo que um dia talvez eles defenderam. Hoje não presta mais. Hoje não é digno de crédito. Eu posso imaginar a cara deles quando Jesus depois vai aparecer para eles. Talvez a vergonha. Porque eles andaram com Jesus, falando mal de Jesus. É só você, peregrino, que não sabe o que aconteceu? Sobre Jesus de Nazaré, aquele que curou, aquele que ressuscitou, aquele que fez isso, e que disse para nós que ao terceiro dia ia ressuscitar, embora as mulheres viram o movimento, mas não aconteceu nada, e nós, perdemos o nosso tempo, estamos voltando para casa, vamos viver a nossa vida, porque, ele nos enganou, falou as coisas que não foi verdade, e nós não estamos afim de perder mais tempo da nossa vida, mas ao lado de Jesus. Quando o versículo 3 diz assim, nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 12 quilômetros, mais ou menos. Sabe que eu aprendo aqui nesse versículo? Que na verdade, eles ainda não viram, eles ainda não tocaram, mas o milagre já aconteceu. Porque o texto diz que foi nesse mesmo dia, de manhã, o milagre aconteceu. Eles só vão experimentar, ver e entender o milagre à noite. E eles estão caminhando com o milagre e não estão vendo. E eles correm um risco aqui tremendo de não receberem o milagre por causa da desistência e por causa da murmuração. Sabe o que gera temor no meu coração? Que às vezes o milagre
já está do meu lado, sou eu que não estou vendo. Sabe o que gera temor no meu coração? Que às vezes um milagre já foi providenciado para mim pela manhã. Quando eu acordei pela manhã, o milagre já foi providenciado. E durante todo dia, ele já está do meu lado, mas eu não estou vendo. E eu vou para a cama, deito, e muitas vezes perco o meu milagre, por causa da minha murmuração e por causa da minha desistência. Temos que tomar cuidado porque esses sentimentos, eles podem nos cegar. E aí nós estamos ali caminhando com Jesus, estamos caminhando com o milagre, estamos caminhando com a promessa cumprida ali, está do nosso lado. Nós caminhamos com o Jesus vivo, mas não conseguimos enxergar, porque temos a mentalidade de um Jesus morto. Você conhece a palavra, vocês sabem quais são as promessas de Deus para a vida de vocês, mas a nossa maneira de viver a vida cristã é porque os nossos olhos não viram. Percebe que ele diz assim, é bem provável que pela manhã as mulheres foram lá, olharam e falaram que viram anjos e não encontraram ele. Mas nós não vimos nada. A impressão é que a gente acredita naquilo que a gente vê, mas a gente não é capaz de acreditar pela fé naquilo que a gente não vê. O milagre já aconteceu, mas eles não acreditaram no milagre, porque os olhos não viram. Embora eles estavam debaixo de uma promessa. Jesus disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O corpo não está lá. Os anjos falaram, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Mas nós temos dois sujeitos indo embora, reclamando, porque não viram o milagre. Porque não apalparam o milagre, porque não abraçaram o milagre. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nem todos os milagres na sua vida é visível. Nem todos os milagres você consegue enxergar com seus olhos naturais. Hoje tem milagre de Deus sobre a tua vida. Onde teve milagre de Deus sobre a tua vida, amanhã terá milagre de Deus sobre a tua vida. Mas nem todos os milagres os seus olhos naturais vão contemplar. Você precisa enxergar os milagres do Senhor com a ótica sobrenatural da palavra de Deus. Você precisa enxergar que o milagre já aconteceu. Porque esse sentimento, esta atitude desses homens é bem semelhante à nossa. Porque hoje, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, ou ela não acontece como nós esperamos que acontecesse. Eu orei pela enfermidade, eu ainda continuo doente. Eu orei para o meu marido que foi embora voltar, ele ainda não voltou. Eu orei para minha esposa que foi embora voltar, que foi embora para ela voltar, ainda não voltou. Eu orei para que a porta de emprego fosse aberta e ainda ela não foi aberta. Eu orei para que viesse o milagre sobre a minha família e ainda não aconteceu o milagre na minha família. E aí nós temos o sentimento de desistência. Queremos desistir. Ou temos os sentimentos de murmuração. Agora nós devemos que tomar alguns cuidados. E um dos cuidados que eu percebo aqui que a gente precisa tomar é o cuidado da precipitação. A precipitação faz nos agir e faz com que a gente fale algo.
aonde a gente pode se tornar ingratos e cego para as coisas que estão acontecendo, embora a gente não esteja vendo. A nossa precipitação em fazer julgamento, em querer desistir, em querer voltar, em falar, essa precipitação pode fazer com que a gente esteja andando ao lado da nossa bênção e não esteja enxergando ela. Eu comecei a pensar em aqui algumas dificuldades que nós encontramos na vida cristã, para permanecermos fiel. A primeira delas, que eu acho que existe uma linha muito tênue entre as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, os projetos que eu tenho para a minha vida, entre os desejos de Deus, os sonhos de Deus e os projetos de Deus para a minha vida. Isaías 55:8 vai dizer o seguinte: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus sonhos, os meus desejos, parafraseando aqui, não são os seus, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto nos fala que existem caminhos de Deus, desejo de Deus, vontade de Deus para a minha vida, mas também existem os meus desejos, as minhas vontades e os meus sonhos. A grande questão é que eu preciso entender, perceber e ter a percepção de que caminho que eu estou caminhando. Qual é o caminho? São os meus caminhos? São os meus desejos? São as minhas vontades? Ou eu estou caminhando no caminho dos desejos de Deus, das vontades de Deus? É muito tênue, é muito difícil. Eu preciso entender o que é meu e o que é de Deus. Esses sonhos, esse tempo, é o que Deus quer para mim. É o que Deus tem para mim. A gente precisa entender isso, que nem sempre os caminhos que eu estou seguindo é o caminho que Deus tem para mim. Nem sempre os meus desejos são os desejos que Deus tem para mim. Nem sempre as minhas vontades são as vontades de Deus para mim. Eu preciso entender isso, porque existem dois caminhos e eles têm que difundir. Eles têm que ser apenas um. Eu preciso entender quais são os caminhos, os projetos e os sonhos que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que me colocar dentro dos sonhos e os propósitos de Deus. Não eu tentar pegar Deus e colocar dentro dos meus sonhos, dos meus propósitos, daquilo que eu desejo, que é certo ou errado. Deus, entre aqui. É o contrário. Eu preciso entrar dentro do caminho dos propósitos de Deus. E aí nós estamos nos frustrando. Estamos caminhando para um lado que não é de Deus. Você toma atitudes, toma decisões, você leva a tua vida do jeito que você quer, e aí você vem pedindo para Deus, Deus abençoe essa porcaria que eu fiz, abençoe, desculpa a expressão, essa cagada que eu fiz, porque antes você não busca direção, você não para entender se é isso que Deus quer para você, se é isso que é o caminho que é para você. Depois que você toma as decisões e faz as besteiras da vida, aí você vai buscar Deus e dizer, Deus, venha corrigindo as porcarias que eu fiz. Deus, e muitas vezes está decepcionado com Deus, porque Ele não age, porque Ele não faz, porque não há milagre. Você precisa entender de que você não tem que pegar Deus e colocar na tua vida, mas você tem que entrar na vida de Deus. Uma outra coisa que nós temos dificuldades chama-se idealização. É quando eu idealizo como as coisas devem acontecer. E aqui eu estou falando de maneiras. E eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro deles está lá em 2 Reis, capítulo 5 e 11. Quando Naamã diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para
receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã saiu de casa sobre uma promessa de uma menina que disse: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado. Ele sai com uma esperança de ir para um lugar aonde as suas necessidades vão ser supridas. Mas Naamã não sai simplesmente com uma fé, mas Naamã sai com algo idealizado. Ele já tem em mente como ele acha que vai acontecer. Ele já tem em mente ali planejado como é que tem que acontecer. Alguém vai sair, vai estender a mão, vai dizer lepra vai embora, e a lepra vai embora. João capítulo 20, versículo 15. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. João relata, quando Jesus ressuscitou, que as mulheres, inclusive Maria Madalena, foi de manhã no sepulcro. E elas percebem que o sepulcro está vazio, está lá apenas a roupa, o lençol. E ela está chorando: cadê o mestre? Meu Deus, o que aconteceu com ele? E Jesus então aparece vivo na frente dela. Ela está conversando com Jesus, está achando que é o jardineiro. Porque ela está dizendo aqui para Jesus, ó. Disse ele. Ele quem? Jesus. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Olha que pergunta interessante. Quem você está procurando? Um Jesus morto ou um Jesus vivo? Porque aquilo que a tua cabeça idealizou é aquilo que você quer encontrar, e ela não está disposta a encontrar coisa diferente. Quem você está procurando? Ela vai dizer que está procurando um Jesus morto, porque ela diz assim, ó, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Ela saiu de casa para ver um Jesus morto, deitado, um corpo já em decomposição. Ela queria ali passar um perfume, já era 3 dias, mas ela encontra um Jesus vivo. Mas ela não saiu de casa para encontrar um Jesus vivo. Ela idealizou um cara deitado, enrolado. Está na mente dela, é isso que ela espera. E ela chega e vê um Jesus transformado, de pé, falando com ela, e ela acha que é o jardineiro. Onde o Senhor colocou? Porque eu quero vê-lo deitado. Porque ela idealizou. Atos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomando de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Pedro está preso, com um decreto de que pela manhã vai morrer, como foi feito com Tiago. Vão cortar a cabeça dele fora. A igreja se reúne para orar. Estão lá orando, buscando por Pedro, talvez clamando e dizendo: Deus, liberta Pedro.
Mas na mente dele está assim: quando o dia amanhecer, que os homens foram lá, fizeram a reunião, para que Pedro seja morto, Deus vai agir, e alguém vai dizer: não vamos matar Pedro não. Mas vem o anjo do céu, como resposta de oração. Pedro está dormindo, acorda Pedro, tira Pedro de maneira milagrosa, abre os portões, e Pedro vai bater onde eles estão orando. A serva chamada Rude, quando ouve a voz de Pedro, nem abre a porta, corre, eles estão orando, e ela está dizendo assim: a oração de vocês acabou de ser respondida, Pedro foi liberto, Pedro está aí na porta. O que é que eles respondem? Você está fora de si. Não, mas é Pedro. Pode ser um anjo, menos a resposta. É mais fácil acreditar que vem um anjo do que Deus respondeu a sua oração. Porque eles estavam orando, mas idealizavam. Talvez vai acontecer dessa maneira. Quando nós idealizamos como tem que acontecer o milagre, e às vezes o milagre não acontece como nós idealizamos, ainda que seja milagre, nós não enxergamos. Sabe qual é o temor que gerou no meu coração? Que talvez muitos de nós estamos orando, e Deus já ministrou o milagre, nós só não estamos enxergando. E estamos diante de Deus. Deus, o Senhor não vai fazer, e Deus está dizendo para você: eu já fiz. Deus, o Senhor não vai ressuscitar, Ele está dizendo: você está andando com Ele, já está vivo. Deus, o Senhor não vai abrir a porta? Não, você que tem que abrir. Pedro está aí batendo. É porque a gente idealiza como tem que acontecer. E quando não acontece da maneira como nós esperamos, acontece três coisas. Primeiro, eu não vejo. Jesus está vivo, mas eu quero ver um Jesus morto. Eu não consigo enxergar. Eu estou com Jesus de pé, mas eu acho que Ele é o jardineiro. E digo para Ele: onde que o Senhor colocou o corpo? Me leve num corpo, porque eu tenho que ver um corpo deitado. É um Jesus deitado, morto, mas a promessa diz que Ele vai estar de pé. É sobrenatural. Não é lógica. Não é como você idealizou. Talvez você está decepcionado com aquilo que você idealizou, porque talvez o milagre já aconteceu. Mas você idealizou como tem que ser o milagre. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui no final, que eu quero orar por você. Mas ontem de madrugada, quando eu orava por esse momento, hoje, eu idealizei como tem que acontecer. Estava no meu coração. Se Deus falar: Odilon, você quer que faça o quê? Eu tenho idealizado. No final, a gente vai cantar uma canção. Eu quero orar por um revestimento sobre a tua vida. Na minha cabeça já está idealizado o que eu quero que aconteça. Eu corro um grande risco. Pode acontecer. E tem todos os indícios de não acontecer como eu idealizei. E aí eu vou para casa e dizer assim: Deus não fez nada. É o perigo que a gente corre. Você saiu de casa, se arrumou e talvez você idealizou: eu vou para o culto. Deus conhece o meu coração, sabe do que eu preciso, fala comigo tremendamente. Você idealizou e você sentou na cadeira e talvez não está acontecendo como você idealizou, mas o milagre está sentado do teu lado. O milagre de Deus está sobre este lugar. O milagre de Deus está sobre a sua vida. Mas talvez não seja da maneira que você idealizou. Talvez você saiu de casa para ver um Jesus que está deitado, mas Ele está de pé, olhando para você e dizendo: eu estou aqui. Talvez você saiu de casa como Naamã. Alguém vai sair, vai colocar a mão, vai dizer algumas palavras e a lepra vai embora. E quando não acontece como eu quero que aconteça, eu não aceito. Tem que ser da maneira como eu quero. O meu orgulho fala mais alto.
Naamã, vá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Aqui para você. Vou fazer nada. Porque eu imaginava, vai vir aqui, vai colocar a mão sobre mim, vai profetizar, vai declarar, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Aí não acontece como eu idealizei, não é de Deus. Não vou fazer. Não recebo sobre a minha vida. Você já viu isso? As pessoas, por exemplo, que gostam de culto de profecia. Eu gosto. Mas as pessoas gostam de profecia, vírgula, boa. Elas procuram um pregador que é profeta, que dá pancada. Você já ouviu alguém convidando alguém para dizer assim, ó, Mateus, vamos num culto lá que tem um profeta, cara. Rapaz, o cara revela uns pecados, Deus usa a vida dele e revela uns pecados profundos da gente. É de Deus. Mateus vai dizer assim, eu estou fora. Mas agora as pessoas dizem, rapaz, o irmãozinho lá profetizou e Deus entregou a chave da casa para ele. Oh, aleluia, eu também quero a minha. É esse profeta que eu quero. É aí que eu vou. Ninguém segue profeta que fala a verdade, que confronta. As pessoas seguem profetas que façam aquilo que ela idealizou. Ela vai lá e diz, ele vai falar que meu marido vai voltar. Se falar que meu marido vai voltar, é de Deus. É de Deus. E aí o profeta fala, ó, arruma outro que esse já perdeu. Isso aí não é mais seu não. Não é de Deus. É do capeta esse profeta. Porque você idealizou, tem que ser assim. Vai ter que dar 3 pulinhos. Aí ele vai dar uma rodada. Ele vai olhar para mim e vai dizer, eis que te digo. Eu lembro uma vez quando nós trouxemos uma pessoa numa outra igreja que eu auxiliava, o Rony. E Deus usava ele tremendamente. E uma das coisas que eu achava, que eu gostava que Deus usava ele tremendamente, é que Deus usava ele para revelar uns pecados. E quando Deus usava ele para falar o pecado da vida de alguém, o que ia de gente no banheiro, quando ele estava dizendo assim, profecia, dizendo palavra boa, as pessoas estavam assim, ó, tipo, eu sou o próximo. Aí quando ele dizia assim, tem gente aqui que adora, e vocês querem a manifestação de Deus, mas ouvindo música secular, música que não é de Deus. Aí você já começava a ver alguns jovens indo para o banheiro. Aí ele dizia assim, quem faz isso? Aí todo mundo... disse, então tá bom. Eu vou falar a você, se não for, você fala que é mentira. Fulano, você não ouve? Ouve. Aí começava a pipocar alguns já. Aí alguns... Porque enquanto está na música secular, beleza, mas de repente vai que eu não confesso a música secular e ele fala coisa pior ainda, então eu só vou na música. E uma vez ele revelou uma menina. E eu sabia que era verdade porque ela tinha confessado isso em nível de gabinete. Mas ela saiu da igreja depois, dizendo que não era de Deus. Porque a pessoa esperava o quê? Idealizou algo. A gente idealiza que a profecia que vem de Deus, de que a gente vem para um culto, e tudo que acontece no culto tem que ser coisa boa,
tem que ser milagre. E o milagre de ponto de vista é cura, porta de emprego, palavra, algo que seja bom do meu ponto de vista. O que seja contrário a isso, não foi legal, não foi bom. Não estou dizendo que isso não aconteça, acontece, eu quero que aconteça. Mas eu quero dizer que às vezes essas coisas é como se nós tivéssemos como cachorro, correndo atrás do próprio rabo para morder. E aí você corre, nunca vai alcançar, vai chegar uma hora que vai se cansar. Aí você encontra pessoas decepcionadas, frustradas, decepcionada com Deus, com a igreja A, B, C ou D, com o pastor A, B, C ou D, com o profeta A, B, C ou D, porque ninguém é de Deus. E às vezes você está caminhando com o milagre e não sabe. O milagre está do seu lado. Você está decepcionado com Jesus, falando mal de Jesus, andando do lado de Jesus. Quando eu idealizo algo, muitas vezes, por mais que bata na minha porta, mas eu não acredito. Pode ser tudo, menos a resposta da minha oração. Porque não foi da maneira que eu idealizei. Não foi assim que eu imaginei. Eu tinha outra coisa na minha cabeça, Deus. Quando eu orei para o Senhor, logo que eu orei, já tinha algo na minha cabeça como eu gostaria que o Senhor fizesse, da maneira que o Senhor fizesse. Mas quando não acontece do jeito que eu idealizei, às vezes eu não consigo entender se é de Deus ou não. Mas eu quero dizer outra coisa para você, para caminhar, para encerrar. Isso daqui eu acho que você deve pegar isso aqui. É entender que entre o céu e a terra acontecem coisas que os nossos olhos não estão vendo. Escute, quando você caminha na vida cristã, você entrega a sua vida para Jesus. Quando você se propõe estar num ambiente como esse, ser fiel a Deus, acontece algo, aqui ó, terra, céu, regiões celestiais. Acontece algo entre os céus e a terra que os seus olhos não veem. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Ele prosseguiu, o anjo dizendo para Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas lá no céu. E eu ouvi respostas a ela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. No mesmo instante que Daniel dobrou o joelho para buscar entendimento, no mesmo instante, a voz dele chegou no céu, e no mesmo instante, o Senhor liberou a bênção dele. Só que a oração foi. O anjo veio. Só que aqui houve uma batalha espiritual. Daniel orou no primeiro dia. A bênção foi chegar 21 dias depois. Disse, a bênção ficou aqui, ó. Na alfândega espiritual. Anjo dando voadora, e a bênção está aqui. E Daniel está ali orando. E o negócio aqui acontecendo. É
rabo de arraia de anjo, é para lá e é para cá, e capeta para lá e para cá, e é capeta que já perdeu, e depois vem o outro mais forte, e o anjo já não está aguentando mais, e diz, espera aí vai para o céu e diz assim, não dá, eu não aguento. Aí vem o Miguelzão. O que está acontecendo aí? Está acontecendo o seguinte, que tem uma encomenda aqui forte, de uma série de bênçãos, lá para a igreja Batista de Rosimeire. Mas não vai passar. Só vai passar por cima do meu cadáver, disse o capeta. Quanto tempo já está? Isso aqui? 1 ano. 2. Alguns até que é pouco, 1 semana. Tem outros que é hoje. Faz tempo já, mas é hoje que vai ser liberado. Existe uma batalha entre os céus e a terra que os nossos olhos não contemplam. Sabe que gera expectativa no meu coração? Que eu não consigo ver. Mas que talvez nesse exato momento existe uma batalha aqui. E em qualquer momento, Deus vai liberar uma bênção sobre a minha vida. Eu só preciso esperar. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Há uma batalha. Mas o céu vai se mover. O céu vai se mover. O céu vai se mover. Xerecantarabás. Pedro vai bater na tua porta. É Pedro, abre que é Pedro. O profeta vai se levantar e vai estender a mão e a cura vai chegar. Os teus olhos vão abrir e você vai contemplar o milagre do Senhor. Eu creio. E esse dia pode ser hoje. Se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Mas vai chegar sobre a sua vida em nome de Jesus. Virá sobre ti. Virá sobre ti, virá sobre ti, e talvez hoje a bênção não seja a que você espera, mas hoje Deus vai renovar as tuas forças, a tua esperança, a tua fé, a tua cabeça, vai endireitar os teus pés. Para que você entenda que entre o céu e a terra existe uma batalha espiritual, mas é uma batalha vencida. Creia! Eu creio em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo 2 versículos para você. E quero cantar um louvor. E a minha idealização, se vai acontecer eu não sei, é que quando nós começarmos a cantar esse louvor, o céu se abra sobre este lugar. O céu se abra sobre a sua vida. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.